Veículos podem ser punidos caso existam indícios concretos de falsidade de acusação feita em entrevista e se deixarem de observar o dever de cuidado na verificação da veracidade dos fatos. Ouvir notícia. O Supremo Tribunal Federal, STF, decidiu, nesta quarta-feira, 29, as regras para que veículos de comunicação sejam responsabilizados civilmente por declarações feitas por entrevistados em reportagens jornalísticas. Ficou definido que a empresa jornalística poderá ser responsabilizada quando houver publicação de entrevista em que o entrevistado acusar falsamente outra pessoa sobre a prática de um crime-se. À época da divulgação da entrevista, havia indícios concretos da falsidade da imputação. O veículo deixou de observar o dever de cuidado na verificação da veracidade dos fatos e na divulgação da existência de tais indícios. A responsabilização envolve eventuais indenizações por danos morais. A tese foi sugerida pelo ministro Alexandre de Moraes e teve o endosso dos demais ministros. O caso tem repercussão geral, então essa tese deverá ser seguida por todas as instâncias da justiça em processos do tipo. A tese aprovada foi a seguinte: a plena proteção constitucional à liberdade de imprensa é consagrada pelo binômio liberdade com responsabilidade, vedada qualquer espécie de censura prévia, admitindo a possibilidade posterior de análise e responsabilização, inclusive com remoção de conteúdo, por informações comprovadamente injuriosas, difamantes, caluniosas, mentirosas, e em relação a eventuais danos materiais e morais, pois os direitos à honra, intimidade, vida privada e a própria imagem formam a proteção constitucional à dignidade da pessoa humana, salvaguardando um espaço íntimo intransponível por intromissões ilícitas externas. Na hipótese de publicação de entrevista em que o entrevistado imputa falsamente prática de crime a terceiro, a empresa jornalística somente poderá ser responsabilizada civilmente se, 1. À época da divulgação, havia indícios concretos da falsidade da imputação, e, 2. O veículo deixou de observar o dever de cuidado na verificação da veracidade dos fatos e na divulgação da existência de tais indícios. Os ministros já haviam decidido em agosto sobre a possibilidade de veículos terem a responsabilidade sobre declarações de entrevistados. Não houve, no entanto, uma proposta de tese geral que tivesse conseguido o apoio de uma maioria. Na ocasião, se formaram 3 correntes. A corrente de Fachin. Edson Fachin havia proposto que o veículo só poderia ser responsabilizado se houver reprodução da acusação falsa sem ter procurado a verdade objetiva ou dado espaço para direito de resposta ao ofendido. A tese formulada foi a seguinte: somente é devida indenização por dano moral pela empresa jornalística quando, sem aplicar protocolos de busca pela verdade objetiva e sem propiciar oportunidade ao direito de resposta, reproduz unilateralmente acusação contra ex-dissidente político, imputando-lhe crime praticado durante regime de exceção. A corrente de Moraes. Alexandre de Moraes havia defendido que não deve haver censura prévia, mas que é admitida a possibilidade posterior de análise da responsabilidade sobre as informações divulgadas. A tese inicialmente proposta pelo magistrado foi a seguinte: a plena proteção constitucional à liberdade de imprensa é consagrada pelo binômio liberdade com responsabilidade, não permitindo qualquer espécie de censura prévia, porém admitindo a possibilidade posterior de análise e responsabilização por informações comprovadamente injuriosas, difamantes, caluniosas, mentirosas, e em relação a eventuais danos materiais e morais, pois os direitos à honra, intimidade, vida privada e a própria imagem formam a proteção constitucional à dignidade da pessoa humana, salvaguardando um espaço íntimo intransponível por intromissões ilícitas externas. A corrente de Barroso. Já Roberto Barroso havia votado para validar a responsabilidade pelo veículo de comunicação se, na época da publicação, existiam indícios concretos de que a informação era falsa ou se o veículo deixou de observar o dever de cuidado na verificação dos fatos. A tese formulada pelo magistrado era a seguinte: na hipótese de publicação de entrevista em que o entrevistado imputa falsamente prática de crime a terceiro, a empresa jornalística somente poderá ser responsabilizada civilmente se, à época da divulgação, havia indícios concretos da falsidade da imputação, e, 2. O veículo deixou de observar o dever de cuidado na verificação da veracidade dos fatos e na divulgação da existência de tais indícios. O caso concreto analisado tratou de uma disputa do ex-deputado federal Ricardo Zaratini Filho contra o jornal Diário de Pernambuco.
Ele pediu indenização por danos morais porque o veículo publicou entrevista, em 1995, em que Zaratini foi acusado de participar de um ataque à bomba em 1966 no aeroporto de Guararapes, no Recife. O que dizem as organizações jornalísticas? A presidente da Federação Nacional dos Jornalistas, FENAI, Samira de Castro, disse que a tese aprovada tem um grau e responsabilização minimamente condizente com as preocupações da entidade de resguardo da liberdade de imprensa e da liberdade de expressão. Ela afirmou que a proposta é uma composição de princípios que talvez não traga tantos prejuízos para a atividade jornalística. Esse dever de cuidado que os ministros citam na tese é na verdade o fato de você ouvir o outro lado. É você dar espaço para o contraditório, na medida em que o seu entrevistado impute o que posteriormente for chamado de falso crime, afirmou. Castro chama atenção para os casos de entrevistas ao vivo, em que muitas vezes não é possível abrir espaço imediatamente para o exercício do contraditório. A gente tem que ter uma atenção redobrada com as entrevistas ao vivo. Porque nem sempre, durante o ao vivo, vai ser possível você imediatamente fazer esse contraditório. Mas acho que o caminho fica aberto e das teses é uma composição de princípios que talvez não traga tantos prejuízos para a atividade jornalística. A presidente da Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, ABRAGI, Kátia Brembati, afirmou que houve uma forte atuação das organizações de defesa do jornalismo para sensibilizar os ministros e a sociedade para os riscos ao nosso papel de informar.